Oi, gente, eu sou a Jade e agora a gente vai conversar um pouco sobre os principais erros de gramática que vocês podem cometer na redação. Tentei trazer coisas que realmente vocês escrevem para facilitar. O primeiro deles é o famoso mas e mais. O mais ele é uma conjunção adversativa, ou seja, você usa ele quando quiser fazer uma oposição. Por exemplo, já houve avanços, mas ainda há muito o que ser feito. Você pode pegar e substituir por outras coisas para ficar seguro, tipo, porém, entretanto, todavia, contudo, e você vai ver que vai funcionar. Então, coloca sem medo o mas sem o i. Já o mais, ele tem o sentido de adição, ou seja, quando você quer falar ou no sentido de com, por exemplo, eu vou mais ela. Ou então, por exemplo, o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, entendeu? Então fica aí a dica. O segundo é sobre o A com H e acento agudo no A e o A sozinho. O A, H, acento, tem o sentido de passado, é algo que já ocorreu. Por exemplo, a última eleição presidencial ocorreu há 2 anos. E a próxima eleição para prefeito ocorrerá daqui a 1 ano. O A sozinho, porque o A sozinho é futuro, certo? E outra coisa é que lá no último parágrafo, quando você vai trazer uma proposta de intervenção, quando você vai falar do meio, algumas pessoas costumam usar o através, mas o através é no sentido de ultrapassar. Então, se você for usar o meio, você fala, por exemplo, por meio de, mediante maior investimento em tal área, entendeu? E um outro que é bem delicado também é o famoso porquê. 4 tipos de porquê e a gente vai entender cada um. O porquê junto e sem acento, ele é explicativo. Ou seja, você pode substituir pelo pois. Já o porquê separado e sem acento, ele é semelhante a pelo qual. Você pode usar no início de uma pergunta ou no meio da frase. Por exemplo, por que você não veio para a aula hoje? Ou, por exemplo, você sabe por que não fui para a aula hoje? Você sabe o motivo pelo qual não fui para a aula hoje? Então, porquê separado sem acento. Já o porquê separado com acento, ele fica no final da frase. Por exemplo, você não foi para a aula por quê? E aí ele pode ser substituído por qual motivo. E o último, porquê junto com acento, ele significa a razão, o motivo. Por exemplo, estar doente foi o porquê de eu não ter ido para a aula. Junto e com acento, foi o motivo de eu não ter ido para a aula. Outra dúvida muito comum é o aonde e o onde. Vamos começar pelo onde, que ele tem um sentido estático, ou seja, permanência, parado. Exemplos: onde estou, onde moro, onde trabalho, onde aconteceu. E você pode substituir normalmente por no qual, em que, e é importante atentar que são locais. Ele também pode ser usado como pronome relativo, mas nunca como tempo, por exemplo. Tempo você usa quando. E o aonde ele pode ser substituído para onde. E também você vai usar nas situações que indicam movimentação, por exemplo, aonde você vai, aonde cheguei, dá uma ideia de que você saiu de um lugar para outro, então não é estático, não é permanente. Então tente sempre substituir que dá certo. E outra questão muito importante são os verbos impessoais. Eu vou trazer 2 aqui, que é o haver e o fazer. O haver, quando ele tem o sentido de ocorrer e existir, ele não varia. Por exemplo, há problemas acontecendo, tem o sentido de existir. Ou haverá mudanças, ocorrerão mudanças. Então, ele não vai para o plural. E o fazer,
ele, quando tem um sentido de tempo, por exemplo, faz 3 anos que não viajo, ele também fica invariável, ele não vai pro plural. Então, foram essas as dicas. Se você tiver mais alguma pergunta, pode falar. E qualquer coisa, conte comigo.